Os personagens que foram mais esquecidos das novelas do SBT, na minha opinião, o irmão do Jaime do Carrossel. Alguém lembra do nome dele? É Jonas. Ele sempre aparecia a cada 50 capítulos com cenas iguais, praticamente falando a mesma coisa. Ele sempre era zoado pelo irmão ou pelo pai. Aí ele ficava, ai, para de ficar me zoando, e já me tirando onda. Ai, esse teu cabelo lambido aí é moda. Pois lá na frente ele teve um pequeno desenvolvimento com aquela história dos garotos que estavam zoando ele e tal, mas ficou só nisso. A Margarida, é engraçado como mesmo ela fazendo parte da turma, muita gente ainda não lembrava dela. Sempre quando eu revia a novela que ela entrava, eu ficava, ah, é mesmo, ainda tem ela. Pô, eu tinha esquecido. Provavelmente porque ela já entrou quando a novela já estava perto do final, então muita gente nem deve ter chegado nesses capítulos. Se na novela ela apareceu pouco, nos filmes ela virou figurante de luxo. Se ela teve 10 falas nos dois, foi muita coisa, coitada, porque eu gostava dela. A Bibi, ué, como assim? Eu lembro dela. É, mas qual era a história da personagem? Pois é, não tinha. A maioria das cenas dela era em grupo ou com a Maria Joaquina, mas ela não tinha destaque nenhum. Todas as outras meninas tinham. A Maria Joaquina, óbvio, a Valéria, a Alice, a Carmen, pobre, misericórdia, a Laura, até a Marcelina também. A Margarida, como eu disse, que entrou depois. Todo mundo tinha alguma participação, mas ela, qual era a história? Ela não tinha história nenhuma. Pra vocês terem ideia, muita gente não sabia que a menina era americana, achava que ela falava inglês só por modinha. That's right, ok, Maria Joaquina. Sim, ela era americana. Pois é, nem isso eles focaram, né? A personagem era tão apagada que teve muita gente que não percebeu que ela não participou do primeiro filme de Carrossel. Sim, ela não participou porque na época a atriz estava fazendo uma novela na Record. Mas no segundo ela apareceu, que teve aquela cena de 2 segundos dela dando um selinho no Kokimoto. Pronto, foi a única cena que a gente lembra dela. E esses personagens aqui que fizeram participação especial e apareceram e sumiram mais rápido do que o Mestre dos Magos, o Abelardo, a Clementina e o Tom e a Nina. Inclusive, pra quem não sabe, os dois foram inspirados nos mascotes do Teleton da época. Eu achei isso bem criativo da parte deles. Chegamos em Chiquititas com o Fábio. Quem? Ué, tão botando figurante agora pra dançar na abertura? É? Pois é, teve muita gente que comentou isso na época porque simplesmente não lembraram que o personagem existia. Pois é, ele existia, ok, o menino teve destaque na abertura mais do que teve na novela. Pra quem não lembra, ele quase não falava e ajudou os meninos no campeonato de luta que teve lá contra os vizinhos e tal. É, foi só isso. Depois ele desapareceu e não voltou mais. Tatu, mais conhecido como o Baba-Ovo do Janjão. Ele só aparecia nas cenas de grupo ou com os vizinhos e também não teve muito destaque. Quer dizer, não teve destaque nenhum. O que é uma pena, porque na versão original de Chiquititas, a primeira versão brasileira, pra quem não sabe, o personagem foi um dos que mais se destacou nos clipes e tal. Ele era muito carismático, teve um romance com a Tati. Até teria nessa versão, mas não teve. Ficou só lá trocando risadinha e tal, mas ficou só nisso. O personagem também foi bem esquecido. Aí vamos pra Cúmplices de um Resgate com o Damião. Esse aqui era bem divertido, mas foi esquecido pela novela. Era só pra ele ter fugido por um tempo por conta da Regina, mas o personagem nunca mais voltou e ninguém nunca mais citou o nome dele, coitado. A primeira Doris, ela não foi esquecida pela gente, mas o SBT quis que a gente esquecesse, porque depois que teve a troca das atrizes, eles sumiram com todas as cenas que ela participou. E quando eu digo cenas, eu tô falando dos clipes. Depois que ela foi substituída, todos os clipes que a personagem aparecia foram editados e eles cortaram todas as cenas que tinha personagem. Isso que eles podiam editar, porque tinham outros que eles não passaram mais. Tanto que no DVD oficial da novela, todos os clipes que tinham a Doris não estão presentes. Ou seja, todos os clipes da Manuela e seus amigos. Não tem nenhum no DVD. Até entendo que eles podem ter feito isso pra não causar confusão na cabeça de quem tá assistindo, mas pera aí, todo mundo sabia que teve troca, pra que simplesmente ignorar a existência desses clipes? E esses personagens aqui que ninguém sabe o nome, sério, eu tô revendo a novela e pra lembrar o nome deles deu trabalho. Eu só lembrava do da Gemima porque ela tem esse nome diferente, né? Gemima, oxe, que danado nome é Gemima? Gemima. Essa daqui entrou na novela só pra fazer confusão. Primeiro que ela dizia que era santa, aí ficava dando em cima do pastor, depois deu em cima do Pedro, depois se arrumou com o Hermínio, e aí disse que não queria mais ficar na igreja, aí não ficou e tal. Daqui se chama Thaís, eu não lembrava o nome dela não, e ela se juntou com o Thomas pra poder ficar fazendo maldade lá na empresa, mas depois foi descoberta e foi demitida.
Esse aqui é o Jaime, pai do Benjamin, que foi contratado pra ser advogado do Vicente e fazer com que ele não saísse da prisão. O problema é que o personagem foi tão esquecido que ele simplesmente não teve o final. O cara fez maldade e terminou assim, não teve final nenhum. E carinha de anjo tem as amigas da Dulce Maria. Agora outro desafio pra vocês, falar o nome de cada um. Tem como não, viu? Mas na novela já falou, agora quem que vai lembrar? Algumas mais próximas, tipo a Lúcia, a Adriana, que a gente ainda lembra. Agora tem outras aí que tem como não, viu? Mas ela apareceu em algumas cenas, ficava sorrindo, balançando a cabeça. Agora quem que vai lembrar o nome de tudinho? Lulu, essa daqui apareceu quando a novela tava perto do final, então tem muita gente que nem conheceu a personagem, nem assistia nessa época. Também quando eu tava revendo, não lembrava mais dela. Quando ela apareceu, eu falei, oxa, mesmo, ainda tem ela. É porque eu achava a atriz parecida com a da Bárbara, não sei se eu achava isso, aí eu confundi as duas, mas tem ela é legalzinha, eu gostava dela. A Cassandra e a Bruna. A Bruna já tinha aparecido no início como fã do Zeca e foi esquecida pela novela. Depois ela apareceu como amiga da Cassandra, que foi uma personagem que também só apareceu no final da novela. Elas formavam esse núcleo teen da novela, mas foi a mesma coisa. Teve muita gente que não lembra porque também não assistia nessa época. As aventuras de Poliana tinha a Paola. Vocês lembram? Aquela menina que gostava do Eric. Coragem, viu? A Letícia, que era a baba-ovo da Filipa. Ficava toda hora, ai Filipa. Eu achava ela chatinha, eu não gostava muito dela não. E a Poliana, não, brincadeira. Mas bem que em Poliana a moça ela ficou esquecida, né? Só deram destaque pro Pinóquio, mas deixa quieto. Eu tô falando do Chuvisco. Quem lembra da Chuvisco? O gatinho da Poliana. Até bicho entra nessa lista, porque em Poliana Moça o povo nem falava no nome dele. Cadê Chuvisco? Nem lembravam que ele existiu. Ou que fim levou Chuvisco? Eu não sei. Que fim levou? As gêmeas. Essa a gente até lembra porque a gente sabia que tinham gêmeas na novela. Mas bora lá. Qual é o nome delas? Pô, eu só me lembrei porque eu vi na hora que eu tava procurando as imagens pro vídeo. Porque se não fosse por isso, eu não ia lembrar. Sério, eu não lembrava o nome delas não. Mas esses eu não vou contar. Eu vou deixar pra vocês aí dos comentários escrever. Nadine foi uma personagem que entrou lá, que fez maldades com o Roger e tal, mas também ficou esquecida. Ela não é muito memorável. E o Hugo, o cara parecia até a sombra do Eric. Onde um ia, o outro tinha que ir atrás. Vixe, lá ele. Mas o cabo era o baba-ovo do Eric. Era tipo Janjão e Tatu. Poliana Moça, esse personagem também foi esquecido. Ninguém lembrava que ele existia. Você só sabia que o Eric tinha um amigo, mas não fez muita diferença não, fez falta não. Falando dela, em Poliana Moça a gente tinha o Henrique. Eu gostava do personagem, mas o coitado não tinha muito destaque. Aparecia em alguns capítulos, falava alguma coisinha, depois sumia. Era uma pena, né? E a Nancy, o quê? Agora você ficou maluco? Como assim ela foi esquecida? Foi pela novela, porque nas aventuras de Poliana ela era uma personagem importante. Ela tinha várias cenas divertidas com a Poliana, com o Antônio. E em Poliana Moça, o que ela tinha de importante? Ficar só chorando por causa do Valdinei. Ai, Valdinei. Até fugiu com o cara. Os negócio nada a ver. Desculpa tá falando, mas é verdade. É uma pena que uma personagem tão boa foi limitada a isso. Ficou um papel tão bobo, tão raso. Oxe, ela merecia mais, viu? Merecia mais. Na infância de Romeu e Julieta, os personagens mais esquecidos foram todos, porque o povo nem lembra que essa novela existe. Ei, dispense, mas é verdade. A audiência tá ruim. Ainda tá meio recente pra falar quem foi esquecido, mas eu sinto que quem não acompanha a novela simplesmente não sabe o nome de ninguém. Só do Romeu e Julieta, óbvio, mas não conhece mais nenhum personagem. Nas outras novelas tinham vários personagens marcantes, tanto que quem não assistia ainda conhecia Cirilo, Maria Joaquina, Mili, Dulce Maria. Agora nesse aqui eu sinto que o povo não conhece ninguém. Tá tendo mais destaque, na minha opinião, é a Lívia e o Alex, mas eu sinto que isso é com quem conhece a novela. Quem não assiste não conhece ninguém. Então eu tenho a impressão que quando passar, essa novela vai ficar meio que totalmente esquecida. O povo vai dizer, ué, existiu essa novela, foi, sabia não. Mas essa é só a minha impressão, né? Tomara que não, mas quem sabe. O vídeo ficou longo, mas foi porque eu não queria fazer parte 2. Agora eu quero saber de vocês, quais personagens faltaram? E se faltou algum, realmente eles são bem esquecidos mesmo, hein?